Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. A gente inicia mais um programa bem assim, olha só. O programa hoje vem trazendo algumas coisas, novidades que nem são tão novidades assim. Pois é, você usou muito acessórios em miçanga lá nos anos 90? Pois se prepara porque essa onda tá voltando com tudo e a gente vai trazer aqui novidades a respeito das miçangas, tá? E você em casa é daquele pessoal concurseiro, gosta de estudar para concurso, está aí aguardando então a tua tão sonhada vaga no serviço público? Se prepara porque a gente vai dar dicas aqui para vocês de como se organizar para estudar. E você já ouviu falar em Março Lilás? Pois é um março para conscientizar as mulheres a respeito do câncer do colo de útero, a prevenção do câncer de colo do útero. Tudo isso agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente aqui inicia, é claro, o nosso programa, lembrando que você pode acompanhar toda a programação da TV Mar através do portal Gazeta Web, a gente passa lá ao vivo. Então acessa www.gazetaweb.com. E a gente também, é claro, está presente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também, tá? Agora, olha só, meu papo agora é com você em casa que é concurseiro de plantão. Você está estudando para concurso? Está se preparando? Pois o mês de março já iniciou com boas expectativas para quem é concurseiro de plantão. É que ao longo do mês está prevista a publicação de editais concursos públicos em diferentes estados do país. Mas você aí que está se preparando, sabe mesmo como estabelecer uma rotina de estudo e a importância que essa rotina traz? Sabe fazer uma agenda de estudo também? Pois é, a gente vai conversar sobre esse assunto com o professor Carlos Henrique Gomes, advogado também, que vai nos passar então mais detalhes a respeito disso. Muito bom dia para você, Carlos Henrique, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Me diz uma coisa, muita gente tem a vontade mesmo de iniciar a sua vida nos estudos, até porque a gente sabe que está difícil o emprego, estabilidade, enfim. Muita gente vê então no o concurso público como uma forma de ter uma garantia de emprego segura e estar mais descansado também, né? Eu queria que você pudesse dizer como de fato se preparar para isso. Perfeito, Porlani. O que é bastante interessante falar sobre a organização, sobre a estratégia. Nós falamos sempre em sala de aula, enfatizamos isso aos alunos, que inteligência é um dos requisitos para isso. Mas é preciso que você tenha dedicação e estude com estratégia. A gente sempre pontua isso. É preciso que tenha estratégia. O caminho da aprovação é um caminho muito solitário. Estudar é uma atividade que, de fato, é um capinar, né? O capinar é sozinho, a colheita pode ser coletiva, mas é aquela atividade que você desenvolve no cotidiano, no dia a dia, sozinho, às vezes tendo que deixar a família um pouco de lado, o namorado, a namorada de lado, a família, né? Para poder se dedicar para o objetivo maior e, inclusive, fazer com que garanta uma estabilidade e, portanto, essa felicidade para todos, né? Dá esse orgulho para todos. Mas o que a gente sempre pontua e sempre alerta aos nossos alunos é que é preciso fazer isso de uma forma organizada. É preciso criar métodos e analisar quais são os métodos mais apropriados. Por isso que para cada aluno e para cada perfil de aluno existe um direcionamento também específico. Há aquele aluno que é mais visual, há aquele aluno que é mais auditivo. Então, todas essas técnicas, essas metodologias, elas variam de acordo com as necessidades do próprio aluno. Carlos Henrique, é importante criar uma agenda de estudos, né? Tem muita gente, eu conheço muitos concurseiros ainda, não sou uma delas, mas conheço muitos e eles organizam de fato uma agenda e tem exposta um quadrinho, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu estudo aquilo e tem o horário. É importante mesmo fazer essa agenda de estudo? A gente sempre fala que a intensidade em relação ao estudo para concurso, né? A intensidade, ela nem é tão importante, o importante é a constância. Você precisa garantir uma agenda de estudos de fato. Você precisa entender que esse é o seu compromisso, que você tem um compromisso com a aprovação, que aquele é o seu objetivo maior. E, portanto, a partir do momento que você identifica isso como prioridade, que você coloca, faz uma agenda clara, uma agenda saudável, né? Outro equívoco, e aí é quando você vai para o excesso. Quando você chega no excesso, você esquece que um dos requisitos, inclusive,
para que você faça uma boa prova, é você estar com o seu psicológico tranquilo. Então, tudo precisa estar de uma forma equilibrada. Os estudos têm que estar em equilíbrio com a sua alimentação, que tem que estar em equilíbrio com o exercício físico. Você deve levar uma vida de fato saudável. A vida do concurseiro, ela... É necessário também ter uma vida social. Claro, perfeito, perfeito. Claro, uma vida social que vai estar regrada, é preciso que os amigos sejam compreensivos nessas horas, sim, claro. É preciso que a família seja compreensível nessas horas, mas o que é essencial, e eu acredito que é essencial, é que você tenha um compromisso com essa agenda, você identifique quais são os horários. A partir do momento, eu falo sempre, Porlane, é preciso que você identifique qual é a sua prioridade. A partir do momento que o concurso público adentra na sua vida como uma prioridade, assim como a sua responsabilidade com o seu trabalho, você precisa também assumir essa responsabilidade com o seu concurso, né? Com o seu estudo para concurso. E isso demanda de você dedicação, abnegação. Uhum. Então, o primeiro ponto, a dica que nós damos é identifique quais são os horários possíveis. Organize na sua casa um espaço em que você possa estudar de uma forma tranquila, um lugar confortável, em que você garanta essa constância, avise, converse com os familiares, com as pessoas da casa sobre que aquilo é importante para você, que você precisa desse espaço. Estar estudando não é estar sem fazer nada. Uhum. Então, muitos familiares que não entendem, às vezes, a importância disso para o concurseiro, vamos dizer assim, peraí, está sem fazer nada, vai lá e compra o pão. Vai lá no supermercado? Não está sem fazer nada. Já quebra o raciocínio completamente. Não está sem fazer nada, não. Está se dedicando para o futuro, está investindo o tempo naquele que é o sonho dele naquele momento. Tem algum pulo do gato? Tem sim. A resolução de questões. É preciso entender, a gente sempre fala, é preciso quebrar os preconceitos. E como é que a gente quebra qualquer espécie de preconceito? A partir do momento que você conhece. O preconceito ele é derivado do desconhecimento, do desconhecido. Da sua falta de empatia. Pois bem, no âmbito do concurso público é a mesma coisa. É preciso que você conheça a banca examinadora. Uhum. Então, nós temos aqui, por exemplo, em Alagoas, uma previsão para as carreiras policiais, muito em breve. Nós já temos, inclusive, no MAL, a especificação da banca Sebrasp. Então, o pulo do gato, Porlane, está em exatamente você conhecer a sua banca. É preciso entender como a Sebrasp funciona. Então, não basta apenas conhecer a teoria, não basta apenas conhecer a lei seca, mas é preciso entender como isso é aplicado, como isso vem sendo cobrado em prova. Então, sem sombra de dúvidas, revisar e responder questões é o grande pulo do gato. Você falou aí em banca, era já a minha próxima pergunta. Tem muita gente que aposta em fazer concursos da determinada banca. Isso. Então, assim, os concursos que abrirem da banca Sebrasp, por exemplo, e outras bancas por aí, eu vou sempre estar fazendo os concursos dessa banca, porque já digamos assim, o concurseiro já estaria mais familiarizado com aquela metodologia da banca. Funciona mesmo dessa forma? É melhor do que sair atirando para todos os lados? Sim. Eu acredito bastante que o concurseiro, primeiro, ele identifica a carreira. Então, o primeiro ponto é esse. Qual é a carreira que você quer seguir? É a carreira jurídica, né? A carreira administrativa, é a carreira policial? A partir desse ponto, né, você começa a estudar com os acervos que você tem. Então, se nós estamos sem edital, você vai para, por exemplo, um preparatório de concursos para preparatório, a gente chama de PBC, preparatório básico para concursos. Nesse preparatório, você vai entender como um todo, formar sua base. Beleza, isso é uma boa estratégia. É preciso que você não pare. Aquela história que a gente falou agora há pouco, da agenda de estudos, e você entender que aquilo é um compromisso e que você não estuda para passar, você estuda até passar. É uma atividade de dedicação, de abnegação mesmo. Então, a identificação da banca faz com que você tenha um estudo de fato direcionado para como estudar. Cada banca, ela tem uma forma de cobrar. Então, eu tenho banca em que eu tenho 4 alternativas, eu tenho banca que é VUF, eu tenho banca em que a metodologia é uma errada, anula uma certa. Tudo isso interfere na aprovação. Como a gente falava desde o início, aqui, o mais importante nesse momento, definitivamente, não é a inteligência, não é o candidato mais inteligente que passa, mas, de fato, aquele que estuda com estratégia, com dedicação. E tem muita gente que, quando vai estudar para concurso, fica sem saber, às vezes está com um tempo um pouco apertado, não tem tempo suficiente para estudar e fica pensando, eu não sei se eu me dedico mais à área específica daquele concurso que eu almejo, ou se é melhor, então, eu apostar nas matérias comuns, como português, raciocínio lógico, enfim, atualidades. O que você deixa assim, de dica mesmo para quem está nos assistindo? O ideal é seguir a área específica ou seguir, de fato, essas áreas
colegas comuns. Polani, aí a gente entra num assunto que depende do vértice que o concurseiro tem. Pode parecer bastante filosófico isso que eu vou dizer, mas antes você precisa identificar o seu propósito. O serviço público não precisa de um servidor que está lá apenas pela estabilidade financeira. O serviço público precisa de servidores que entendem e visualizam ali a sua contribuição social. Então, se você identifica como você, por exemplo, uma ótima jornalista, então o serviço público agradeceria o seu trabalho, você poderia trazer retorno à sociedade, assim como a função social que você desenvolve aqui na TV Mar, à medida que você presta o seu melhor trabalho, porque você faz isso com prazer, faz isso com amor, perfeito? O serviço público precisa exatamente disso. Então não basta que o aluno, por exemplo, apenas identifique, eu vou atirar para todos os lados, eu vou fazer tudo o que tenho, o que eu quero é de fato. Certo, se essa for a perspectiva dele, se a função, digamos assim, se o que o atrai é apenas a estabilidade financeira, é um raciocínio pertinente. Mas se a gente puder analisar o serviço público de fato como um propósito, se você visualizar que a sua vida pode ser muito mais feliz se você faz aquilo que lhe apetece, aquilo que lhe faz acordar feliz, como a docência, por exemplo, é para mim, como a advocacia é para mim, com certeza você consegue entregar muito mais para a sociedade e, com certeza, nós agradecemos bastante por isso. Afinal de contas, é o que o serviço público precisa. Você recomenda que se escolha, então, no dia da prova, que a gente adote estratégias para fazer aquela prova? É preciso seguir uma rotina no dia da prova? Tem gente que... Olha, eu já conheci uma minha melhor amiga concursada, né, concursada federal. Ela, toda vez que ela ia fazer a prova, às vésperas da prova, ela tinha diarreia, ela tinha dor de barriga, ela ficava nervosa, ansiosa. No concurso que ela finalmente foi aprovada, ela fez, olha, um dia antes da prova eu vou sair, eu vou me distrair um pouco, eu vou ter uma vida, porque isso já é coisa de louco. E aí, no outro dia, ela fez a prova, foi aprovada. Funciona assim mesmo? Como é que fica? É preciso ter misericórdia de si, sabe? Você tem que entender que o dia da prova é decisivo. Você consegue resumir todos aqueles anos de estudos no humor. Às vezes, até isso, no humor do dia da prova. Então, as vésperas do dia da prova, o dia da prova em si, é um dia bastante decisivo. Eu sempre falo com os alunos, olha, deixa para brigar com o namorado, com a namorada, com a família. Depois que passa a prova, depois que tudo está resolvido, veja, tá certo, aí dá. Mas naquele período, é um período bastante sensível, é muito decisivo. Então, vai do perfil. Agora, Polani, aproveitando o alcance que nós temos em relação a isso, fica uma sugestão. É preciso que a gente tenha, inclusive, a noção da nossa pequenez na vida. Então, tem determinados momentos em que a gente precisa, e nós estamos diante de um sonho, e leva esse sonho a sério, por exemplo, tentar uma aproximação com Deus. E dizer, olha, Deus, eu não estou aguentando, é uma pressão, eu estou nervoso, eu estou nervosa. Então, me dê uma forcinha aí. Tenta acalmar aqui o coração, tenta aproximar, fazer desse momento todas as ajudas possíveis. Seja com a família, com os amigos, com essa aproximação com a fé. Eu acredito que às vésperas da prova é justamente o momento em que você tem que estar tranquilo consigo mesmo. Não é o momento para estudar tudo. Não é um momento para você tentar aprender o que você não aprendeu em meses, aprender o que você não aprendeu em anos. É preciso que você esteja com a cabeça tranquila para conseguir identificar não apenas os conteúdos, mas as pegadinhas da prova. Porque nós sabemos que em concurso público não é apenas o conceito. Não, às vezes a prova quer lhe vencer pelo cansaço, pela forma com que a frase foi exposta. É preciso que você veja quando o não está super escondido e, na verdade, ele queria dizer o sim e era uma pegadinha. É preciso que você compreenda as cascas de banana e não tem para onde correr. Para que você consiga visualizá-las de uma forma eficiente, é preciso estar com a cabeça descansada. Então, sua amiga fez muito bem em ter descansado, em ter aproveitado para ter feito a prova com tranquilidade. Carlos, estudar em grupo ou estudar sozinho? Perfeito. Eu acredito que o grupo é muito importante. Veja, cada aluno tem o seu perfil, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, colocar todo mundo no mesmo padrão. Mas eu acredito que o grupo ajuda muito em relação a ser um estímulo. É como malhar. Veja, você pode marcar com suas amigas para ir à academia e, portanto, vocês criarem uma agenda de malhação, uma agenda de exercício físico. E isso faz com que uma, por exemplo, pressione a outra. E aí, talvez, se você estivesse sozinha, você ia procrastinar e não iria. Então, o estudo em grupo pode ser um estímulo no sentido disso, no sentido de fazer com que um seja a escada para o outro para manter a constância, né? Mas, de fato,
é preciso. Inclusive, eu visualizo muito isso nas carreiras presenciais, quando nas salas de aula, porque nós ministro aula tanto para o online quanto para o presencial, e com todas as facilidades que hoje, por exemplo, tem a tecnologia, muitas pessoas podem se perguntar, mas por que ainda vão para o presencial? Por causa disso, porque o presencial cria em você esse compromisso em continuar, né? E você visualiza o seu colega passando pelas mesmas dificuldades que você, e isso serve meio que uma terapia. Você vê, olha, eu não estou sofrendo sozinho, eu não estou nessa angústia sozinho. Então, o estudo em grupo, eu acredito que é muito mais eficiente nesse sentido, no sentido de um cobrar o outro. Mas, de fato, o capinar é sozinho. O trabalho do dia a dia é muito solitário. Não basta se limitar ao estudo em grupo. Em casa também tem que ter aquelas horinhas, não é isso? De dedicação. Com certeza. Responder questões. Tá, ok. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim. Excelente dica que você deixou aqui pra gente. Deixa teus contatos sociais também. Perfeito. Meu Instagram é @carlos.henriquegomes. Estou à disposição de todos. Eu acredito demais que a gente precisa fazer do serviço público um espaço melhor. Com certeza, se você está em casa se preparando para adentrar no serviço público e trazer sua contribuição, a hora é agora. Nós temos muitos concursos vindo por aí, essa pandemia tem despertado a necessidade, né, de ter uma estabilidade, ter uma tranquilidade na vida, e o serviço público está aí precisando de pessoas trabalhadoras, dedicadas, para a gente formular e melhorar a nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com você a respeito do Março Lilás, a prevenção do câncer de colo de útero. É daqui a pouco.